ao teu nome, Jesus. Poderoso, maravilhoso. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e após 7 dias de marcha não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe? Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? E respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com Eliseu. Fala conosco, Senhor. Só tu és Deus nesse lugar. Não há outro espírito que tem liberdade nesse lugar a não ser o Espírito Santo de Deus. Todo espírito contrário ao teu seja repreendido, amarrado e manetado, em nome de Jesus, expulso desse lugar. Porque somente o teu Espírito Santo, ó Deus, és bem-vindo para falar, para ministrar, para trabalhar em cada coração. Por isso repreendo todo espírito de engano que se levanta no meio da tua igreja para cegar o entendimento e deturpar a tua palavra. Em nome de Jesus, seja expulso desse lugar. Posso ouvir um amém? Amém. Amados, 3 reis se preparam para uma guerra. Rei Acabe morre. E então Moabe para de dar a Israel o tributo devido. Eles se reúnem com 3 reis para ir contra Moabe. E nessa caminhada, 7 dias deserto adentro, amados, estão caminhando. Eles estão indo em direção a Moabe, indo em direção à guerra, mas chega no 7º dia, a água acaba. Que situação! Meu irmão, só crente para fazer uma coisa dessa, para preparar algo e não perceber que não tem água para 7 dias. Sabe, meu irmão, não tinha um crente naquele lugar para perceber que as mulas estavam caminhando contentes, sorridente. Porque presta atenção, mula quando põe o peso sobre ela vai devagar, ela empaca, ela para. Mas aquelas mulas de carregar essas águas, os tonéis de água, elas estavam todas contentes, saltitantes, alegres, estava tão levinho aquilo. E o cara, o crente que foi colocado responsável para resolver aquele problema da igreja, não viu. Só coisa de crente, né? Só na igreja do Senhor acontecem essas coisas. Ali está 3 exércitos, se juntam e vai para a guerra, e não vê a água, não vê, meu irmão, não faz planos para a guerra. Quem é aquele que vai entrar numa guerra e não faz planos? Muitas vezes você entra em tantas guerras na sua vida e não faz planos, por isso você está prostrado, caído, abatido, porque, meu irmão, não se entra numa guerra sem ao menos saber se eu posso vencê-la. Em toda guerra que eu entro, eu não posso entrar por mim, eu tenho que entrar na força do Senhor, porque toda guerra que eu entro por mim mesmo, eu caio, eu quebro a cara, eu sou envergonhado. Mas as guerras que eu entro no nome do Senhor dos Exércitos, eu venço, eu conquisto, eu avanço. Esses 3 homens não consultaram Deus, não oraram a Deus. Josafá é o único homem de Deus aqui, se deixa levar pelos outros 2 reis e vai junto com eles. Permissão de Deus, meu irmão, cuidado. Mas eu não quero pregar sobre isso. Eu quero que você entenda uma coisa: diante da luta, das circunstâncias que você passa e enfrenta no dia a dia, qual é a atitude que você toma? Nós vamos montar essa pregação juntos. É uma introdução para você entender a mensagem. Sabe, meu irmão, diante das circunstâncias, dificuldades e problemas, o que eu faço? Às vezes nós passamos momentos difíceis dentro de casa, na rua, no trabalho. O que você faz nesses momentos difíceis? Como você age nos momentos difíceis? A
Aqui está alguém que está num momento difícil, mas presta bem atenção. Olha quem toma a atitude de fazer a pergunta certa. Versículo 11. Então perguntou Josafá, o único crente que tinha naquele lugar, realmente crente, que tem vida com Deus. Tem aqui alguém que é um homem de Deus, tem alguém aqui dentro que é uma mulher de Deus, a qual nós possamos buscar lá uma orientação, uma oração. Sabe, meu irmão, há um homem de Deus, uma mulher de Deus na sua vida, para te dar uma direção nessa tua vida. Sabe, irmão, muitas vezes nós precisamos ter uma referência. Muitas vezes nós precisamos de alguém para ser referência na nossa vida, para que a gente não se perca, não seja levado por tantas pessoas por aí, que estão enganando pessoas, que estão fazendo das pessoas ovelhas e tirando delas tudo aquilo que elas têm, até a gordura, e quando elas não têm mais nada para oferecer, elas são abandonadas no meio do caminho. Precisamos tomar cuidado nos dias que estamos vivendo. Eu quero alertar você nessas noites de algumas coisas, mas primeiro, para construir toda essa mensagem, eu preciso que você me ajude a construir essa mensagem, amém? Você pode me ajudar? Quem é um profeta de Deus? Profeta de Deus não é aquele que só fala assim diz o Senhor, porque muitos dizem assim diz o Senhor e não tem nada de Deus. O profeta é aquele que traz o coração de Deus à mente dos homens. O profeta é aquele que sente o que Deus sente. Ele passa por situações adversas para entender o que Deus espera que ele pregue, que ele anuncie, que ele fala. E presta atenção, eu e você fomos chamados para ser profeta de Deus na terra, porque a maior profecia que há é a palavra de Deus. E todo homem e mulher que fala a palavra de Deus é um profeta de Deus na terra. A maior profecia que há é a palavra. Quantos aqui dentro pregam a palavra? Então você é um profeta de Deus. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Então, como profetas, nós temos que entender uma coisa: a seriedade da palavra de Deus não pode ser vendida, barganhada, não pode ser trocada por nada. Nada pode substituir na minha vida a palavra de Deus, nem emoção, nem aquilo que parece ser legal, nada pode trocar na minha vida, substituir na minha vida a palavra de Deus, porque profeta que é profeta prioriza a palavra. Amém? Partindo desse princípio, eu quero acrescentando uma coisa: profeta que é profeta tem que ter referência. Profeta que é profeta não é aquele que cai de paraquedas, não é aquele que anda num lugar e chega lá dizendo um monte de coisa, e às vezes, meu irmão, fala tanta coisa que engana as pessoas, porque há um espírito de engano no meio das igrejas, enganando muitas pessoas. Tem profetas de Deus que trazem coisas de Deus, tem muito profeta de Deus dentro da igreja, mas tem muito profeta enganador, tem muito profeta, meu irmão, que não tem referência, não tem vida com Deus, não tem um pastor sobre a vida dele. Profeta que é profeta tem que ter referência, tem que ter alguém sobre ele, porque profeta está debaixo de autoridade. Profeta que é profeta, ele anda dentro da palavra. Profeta que é profeta não anda em rebeldia, mas em obediência, porque ele sabe que a obediência na vida dele faz com que ele ande com Deus, e profeta sem Deus deixa de ser profeta. Então, meu irmão, quero que você entenda uma coisa: Elias está aqui, é um homem de Deus, ele é uma referência em Israel, mas Elias morre, e aqui esses homens perguntam, Josafá pergunta: há algum profeta do Senhor para que nós consultemos o Senhor por ele? E alguém responde: aqui está Eliseu, filho de Safate, ele deitava água sobre as mãos de Elias. Que coisa linda, mano. Profeta que é profeta tem que ter pastor na vida dele. Eliseu tinha um pastor sobre a vida dele, Elias. Eliseu aprendeu o ofício, não, o chamado de profeta com Elias. E aqui, irmãos, pergunta: aqui está Eliseu, um homem que deitava água para Elias. Aqui é uma referência. Eu quero que você se atenha a essa referência comigo, meu irmão. Quer ser um grande profeta nessa terra? Quer ser um grande homem, uma mulher de Deus? Esteja debaixo da autoridade, ande em obediência, e entenda que sem palavra nós não somos nada. Amém? Sem palavra não somos nada. Meu irmão, você tem que ter referência. Profeta que é profeta tem que ter referência. Eliseu tem referência. Quem é a referência dele? Elias. Partindo
versículo, capítulo 2 do mesmo texto, volta um capítulo antes, capítulo 2, versículo 3. Melhor, para você entender melhor, capítulo 2, versículo 1. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim ambos desceram para Betel. Amados, profeta que é profeta, ele tem referência e ele anda com sua referência. Muitas vezes, meu irmão, você quer ser um profeta, mas você não anda com a sua liderança, você não anda junto com as pessoas que Deus colocou na sua vida. Profeta que é profeta, ele tem que ter referência, ele tem que saber o que ele quer. Eliseu, ele sabe o que ele quer a porção dobrada que está sobre Elias. Então ele não larga de Elias por nada. Elias fala: fica aqui, que eu volto a Betel. Ele fala: tão certo como vive o Senhor, não te deixarei, mas eu virei contigo. E ele vai, Eliseu, amados, ele vai, e quando chega lá, os profetas de Betel falam assim: olha, a escola de profeta de Betel fala: olha, tu sabe, Eliseu, que Deus vai tomar o seu Senhor hoje? E Eliseu fala: eu sei, cala-te, eu sei, não precisa falar nada. Então eles ficam ali, a escola de Betel, os profetas de Betel não vão junto com Elias, só Eliseu acompanha Elias. Apesar deles saberem o que ia acontecer, eles não acompanham Elias, ficam ali pensando, parados. Sabe, meu irmão, o que eu quero que você entenda aqui nesse texto? A primeira coisa que eu quero que você aprenda nessa noite: a geração de Betel é uma geração de profetas que ficam ali trancados dentro da casa de Deus, porque Betel representa a casa de Deus. São profetas chamados por Deus, mas que não fazem diferença alguma. São profetas que até conhecem a palavra de Deus, mas não fazem diferença nenhuma. Por quê? Porque ficam em Betel. Estão tão acostumados em Betel que eles não vão adiante, eles ficam parados. Muito crente que Deus chama, e Deus vem com um grande propósito, com grandes promessas, mas chega dentro da igreja, morre, fica parado. Por quê? Porque são profetas de Betel. Eles não acompanham aonde está a palavra de Deus, eles não seguem a liderança de Deus, eles ficam parados. Por quê? Porque ficar em Betel é gostoso, ficar em Betel tem louvor, tem água, tem ar-condicionado, ficar em Betel é cômodo, ficar em Betel é gostoso, porque eu tenho meu ciclo de amizade, tenho os irmãos que eu gosto, é muito bom. Eu tenho que ficar em Betel, mas eu tenho que ficar em Betel na terça, na quinta e no domingo. Nos outros dias eu tenho que ir aonde o Senhor quer que eu vá, porque profeta que é profeta vai na direção que Deus dá, vai pregar a palavra, vai anunciar o reino, vai pregar salvação aos perdidos. Profeta que é profeta não dorme em paz sem anunciar a verdade àqueles que precisam ouvir. Ainda tem profetas nesse lugar? Então, meu irmão, profeta de Betel, sai da tua zona de conforto. Eles falavam: Eliseu, tu sabe que Deus vai levar hoje Elias? Eu sei. Então fica conosco. Eliseu fala: não quero ser mais um dentro da igreja, eu quero fazer a diferença, eu quero fazer a diferença nas mãos daquele que me chamou. Quantos profetas nesse lugar querem fazer a diferença? Quantos profetas nesse lugar querem cumprir o chamado de Deus na sua vida? Quer sair do conforto de Betel, ir lá fazer a obra e voltar, e trazer as pessoas para cá? Betel é muito bom, sim, mas nos dias de culto, fora de culto, eu tenho que cumprir o ID do Senhor na minha vida. Meu irmão, muitos até entendem o que Deus deseja, mas ficam parados, porque preferem ficar no natural do que andar no sobrenatural de Deus. São profetas de Betel que preferem ficar na igreja do que ir atrás daquilo que Deus tem para a vida deles. Capítulo 2, versículo 3. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o sobre a tua cabeça? Ele respondeu: sei. Calai-vos. Calai-vos. Sabe, meu irmão, se você quer ser um profeta do Senhor nessa terra,
Você tem que aprender a ouvir a voz de quem realmente importa. Muitas vezes você ouve a voz de muitas pessoas e você não vai a lugar nenhum. Realmente a voz que importa é a voz do Espírito Santo. Essa voz importa, essa voz é poderosa, essa voz te impulsionará a realizar grandes coisas na mão de Deus. Sabe, meu irmão, aqui está uma escola de profetas que tem a revelação, tem a palavra, mas não resolve nada. Sabe, irmão, que adianta dizer sou crente, sou salvo, e a sua família, e os seus amigos, e os seus vizinhos, e as pessoas que não são. Sabe, meu irmão, a escola de profeta de hoje é a escola mais egoísta que há na face da terra. Não basta ser chamado, eu preciso ser escolhido. Eu não quero ser chamado, eu quero ser escolhido. Para quê, pastor? Para suceder Elias. Eu quero suceder Elias. Ele não se contenta apenas em ser mais um profeta. Não, eu não quero ser mais um profeta. Eu quero ser como Elias. Não, ser igual a ele é muito pouco. Eu quero ter uma unção dobrada que Elias teve e Deus pode me dar. Alguém com uma visão maior, alguém com uma visão ampla para fazer a diferença. É disso que nós precisamos. É disso que o Senhor precisa levantar homens e mulheres que não se contentam apenas com a bênção, não se contentam apenas em ser salvos. Eles querem mais, eles querem ganhar vidas, eles querem dar frutos, eles querem ver milagres, eles querem a presença de Deus, eles querem mais. Por quê? Porque Deus tem muito mais para fazer na minha e na tua vida do que Ele já fez até hoje. Eliseu não queria apenas isso. Eu não quero continuar sendo mais um profeta como esses que ficam em Betel. Eu quero ser como Elias, que vai em todas as escolas ensinar todos e fazer muito mais do que isso. Eu quero fazer muito mais do que nas escolas ensinar os outros. Eu quero uma unção dobrada. Alguém que agrada o coração de Deus. Sabe, meu irmão, essa é a escola que não entende. Versículo 4: disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram para Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando sobre a sua cabeça? Ele respondeu: também eu sei, calai-vos. Jericó representa, amados, a classe de profetas que fica na igreja só adorando, porque Jericó significa perfumado. Muita gente quer ficar só na igreja adorando, exalando a adoração ao Senhor. É muito bom adorar ao Senhor, é muito bom glorificar ao Senhor, mas Deus tem muito mais do que somente adorar. Deus tem muito mais do que somente glorificar o nome dEle. Muitas vezes as pessoas falam: eu fui criado por Deus para adorá-lo. Não, meu irmão, Deus não te criou para adorá-lo. Sabe por quê? Porque no céu há milhares de anjos que o adoram. Os seres viventes o adoram 24 horas por dia. Os anciões o adoram, todos lá, em uma só voz, o adoram em perfeição. Eu fui criado só para adorar a Deus. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco para um Deus tão grande. Deus não me criou para adorar. Já preguei sobre isso. Não vou pregar agora. Sabe, meu irmão, pessoas que ficam dentro da igreja, presas a uma adoração, presas a louvor, e não fazem nada mais do que isso. Sabe, meu irmão, Eliseu se recusa a ser essa geração, porque ele quer mais do Senhor. Então, meu irmão, Elias fala: fica aqui, e ele fala: não ficarei, eu vou contigo. A luta pode ser grande, mas eu vou até o fim, porque eu sei o que eu quero para a minha vida. Tem muito crente que para no meio do caminho, para no meio da luta, no meio dos problemas. Deus não quer que você pare no meio do caminho. Deus quer que você seja persistente, que você lute, que você avance, que você conquiste. Por quê? Porque o Senhor, Ele ama e honra pessoas assim. Deus nunca chamou pessoas para serem perdedores. Deus nos chamou para vencer. Não estou falando que nós vamos ter facilidades. A vida não é feita de facilidades, a vida é feita de dificuldades, porque por trás de cada dificuldade há uma grande experiência, há um grande crescimento, é um grande Deus me sustentando, me segurando e dizendo para mim: vai adiante, vai em frente, vença, cresça, avança. E aqui está Eliseu.
discípulos ficam lá adorando, e Elias vai, e Eliseu vai junto. Seguindo adiante, Elias vai para o Jordão, e os discípulos do Jordão também falam a mesma coisa. Elias sai de lá, fica aqui, e novamente Eliseu fala: eu fui chamado como todos aqui foram chamados. Se você não está entendendo, eu não estou pregando, estamos numa introdução. Eu me recuso a ficar aqui dentro só ouvindo pregação atrás de pregação e não fazer nada para Deus. Aí ele vai para a escola de Jericó, todo mundo adorando, louvando ao Senhor, muito bom, mas eu me recuso a ficar dentro da igreja só louvando e adorando a Deus. Deus tem muito mais do que eu ficar somente louvando e o adorando. Deus tem mais para a minha vida. Aí ele vai para a escola do Jordão. Jordão representa a queda, humilhação, quebrantamento, e lá na escola do quebrantamento, da humilhação, ele aprende que há uma parte da igreja que se humilha, que ora, que busca, que clama ao Senhor, mas que além disso não faz mais nada. E Eliseu fala assim: não, eu não vou ficar aqui, porque Deus tem muito mais do que eu ficar me humilhando, me quebrantando e orando, e que adianta ter tudo isso se eu não vou lá fora fazer a diferença diante desse Deus. A igreja está entendendo muito bem, porque está caladinha. Eliseu se recusa a fazer parte dessa geração. Eu estou pregando para homens e mulheres de Deus nesse lugar. Tem muitos homens e mulheres de Deus aqui dentro com chamado. Tem muitos homens e mulheres de Deus aqui nesta noite, que Deus tem planos grandiosos na sua vida, que Deus tem chamado e você está aí parado, e o Senhor tem falado e você continua parado, e o Senhor tem falado e você continua parado, porque você está se deixando levar pela atração dos seus olhos, da palavra, do louvor, da oração, do quebrantamento. Tudo isso é válido, tudo isso é fazer parte do reino de Deus, mas meu irmão, se tudo isso não gera em mim, não gera em mim, eu estou falando de você, eu não sei o que você vai fazer com essa palavra, eu sei, oh Deus poderoso, o que eu quero fazer com essa palavra. Isso tem que gerar em mim transformação, o incômodo, a ponto de eu ir e fazer a diferença diante desse Deus poderoso. Se isso não fizer diferença na sua vida, então você vai ser mais um nessa geração de pessoas que ficam presas à igreja e não querem brilhar lá fora. A luz é para ser pega e ser colocada num lugar escuro. Aqui dentro tem muita luz. Aqui eu venho, me abasteço, me renovo, me fortaleço. Para quê? Para ir fazer a diferença onde eu estou. Mas nós não conseguimos, porque nós estamos tão acostumados com essa vida, que nós acabamos batendo luz com luz e criando problemas entre nós mesmos, e vivemos num cerco onde os nossos olhos não enxergam. Mas o diabo tem jogado um contra o outro, bagunça, confusão, problema conjugal, problema familiar, problema de relacionamento dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas estão tão acomodadas aqui dentro e chegam agora que elas começam a aprender, e o aprender não faz nada com o que ela aprende, e ela começa a crítica. Então ela começa a ser crítica no casamento, crítica em casa, na família, com o filho, com a igreja. E uma pessoa crítica se torna chata, e chega uma hora que essa pessoa ela fica insuportável, e aí perdemos a luz que o Senhor nos deu para brilhar. Não brilhamos. A geração de profetas está preso. Eliseu não ficou preso. Ele queria a porção dobrada, ele queria mais. E quando atravessaram o Jordão, Elias bate com a capa na água, o rio abre, Elias passa e chega do outro lado, vem um redemoinho e uma carruagem de fogo, que eu já preguei sobre essa carruagem de fogo, para vocês entenderem bem. Elias é levado ao céu numa carruagem de fogo. Eliseu olha para cima, o
o que vem caindo? A capa. Eliseu pega aquela capa, a primeira coisa que ele faz com aquela capa é glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque a capa representa autoridade. A capa era a palavra do profeta, que se ele fosse levado, e Eliseu visse, a capa cairia. E quando Eliseu pega aquela capa, glorifica o nome do Senhor. Agora eu vou começar a pregar, tá bom? Amém? Você está entendendo até aqui? Preciso voltar a alguma parte da introdução. Eliseu pega aquela capa, e agora Eliseu vai fazer todos os passos de Elias. Mas presta atenção, ao contrário, Eliseu vai voltar por onde Elias veio, porque Deus é Deus de perfeição, de tratamento, de cura, de restauração. Os profetas do Jordão estão do outro lado do rio, viram tudo de longe. Tem muito crente na igreja que vê tudo de longe, participa tudo de olho, ele vê tudo, mas não participa de nada. Está na hora de você sair da tua zona de conforto e começar a pôr a mão no arado e se envolver, porque só quem se envolve, só quem realmente vai até o fim é que consegue alcançar a unção dobrada do Senhor. Eliseu vem, volta, bate no rio e pergunta: aonde está o Deus Elias? O que acontece? O rio se abre, ele passa e chega do outro lado. Quem está do outro lado? Os mesmos discípulos que falam para ele ficar lá. Só que quando os discípulos veem Eliseu bater na água, a água se abrir, eles olham e falam: o Espírito de Elias está sobre ele. Como nós seguimos Elias, nós seguiremos Eliseu. Muitas vezes você quer que as pessoas te sigam, você quer ter uma liderança forte, vitoriosa, quer que as pessoas ouçam você, respeitem você, mas você não anda no caminho daquele que te ensinou a ser um líder. Você não honra aquele que te honrou um dia. Você como quer ser honrado se você não honra aqueles que te honram? Eliseu vai lá e eles falam: deixa nós procurar Elias, deixa nós procurar Elias. Ele fala: não vão, nós fomos, deixa, não vão, nós queremos ir, não vão. Eles insistem, Eliseu fala: vai. Eles procuram por dias, voltam, não acham nada, porque aquilo que o Espírito Santo toma para si, ninguém acha. E Eliseu então, Max, começar a pregar agora. Eliseu começa a fazer a sua caminhada. Eliseu começa agora a fazer a diferença. Capítulo 2, versículo 7. Foram 50 homens dos discípulos do profeta separaram acerca das deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Eles ficaram de longe. Esses discípulos não foram com eles, não andaram com eles, não caminharam com eles. A igreja que Elias deixou para ele cuidar e ensinar. Quando Eliseu se vira, ele vê aqueles discípulos perdidos procurando Elias. Eliseu entende uma coisa: as ovelhas precisam de pastor, as ovelhas precisam de uma liderança. Ovelha que é ovelha precisa de liderança. Eliseu entende agora que ele tem que ser o líder daquelas pessoas. Meu irmão, muitas vezes Deus te deixa passar por tantas coisas na vida para que você entenda uma coisa. Primeiro, Deus põe pessoas na sua vida que você nem entende, que é para você cuidar e você não cuida. Então você fica como os demais, andando para um lado para o outro, só pede ajuda, só quer ajuda, mas não quer ajudar ninguém. Isso é uma escola de profetas que só vê a si mesmo, que só enxerga a si mesmo, que não enxerga a realidade do problema que é igreja, reino de Deus. Porque grande é o reino de Deus, poucos são os ceifeiros, grande é a seara. Isso disse Jesus, é uma verdade. Aqui está Eliseu, ele está entendendo. Os homens de Jordão, eles precisam ser cuidados. Mas Elias não passou só ali. Elias passou por 3 escolas de profetas, 3 escolas diferentes. Por quê? Porque tem pessoas diferentes dentro da igreja que precisam de ajuda. Às vezes você entra aqui dentro pensando que o teu problema é o maior problema que tem dentro da igreja, e basta você ouvir o problema de uma outra pessoa para você entender que o teu problema não é nada comparado a de muitos aqui dentro.
pessoas aqui dentro não têm o que comer, não têm o que beber, não têm o que vestir, vem com a mesma roupa, mas não está nem aí, porque elas não estão preocupadas em condizer. Ela quer buscar Deus, ela precisa de Deus, ela tem fome de Deus, e você fica julgando. Meu irmão, essa escola de profeta precisa se voltar para verdadeiramente uma escola verdadeira, onde eu não estou preocupado com aquilo que me agrada, mas eu estou preocupado em seguir a liderança, em seguir aquilo que Deus está dando a direção, e o Senhor dá. Por quê? Porque só Eliseu saiu com o som dobrado. O que você quer para a tua vida hoje? O que você quer para a tua vida hoje? Algumas coisas eu quero que você pense comigo. Essa geração de hoje precisa aprender algumas coisas. Primeira delas: orar é melhor do que fazer marketing. Repita comigo: orar é melhor do que fazer marketing. Significa isso, pastor? As pessoas ficam preocupadas: olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Meu irmão, você não tem que ficar preocupado em mostrar para as pessoas o que você faz. O que a tua mão direita faz, que não saiba a esquerda. Tu, quando orares, entra no teu quarto, onde Deus te vê. Ninguém precisa te ver. Entra você no teu quarto, Deus te vê, Ele te recompensará. Estamos fazendo muito marketing, porque queremos que as pessoas nos reconheçam, queremos que as pessoas nos honrem, queremos que as pessoas olhem para nós e vejam em nós um grande homem de Deus, uma mulher de Deus. Primeiro você tem que ser conhecido no céu. Quando você for conhecido no céu, você será conhecido na terra. Será que o teu nome é conhecido no céu? Fazemos muito marketing, mas oramos pouco. Segunda coisa: Bíblia é melhor do que qualquer outro livro. Repete comigo: Bíblia é melhor do que qualquer outro livro. Tem crente que acha que a Bíblia é chata, vive lendo livros de autoajuda. Você precisa de autoajuda? Dobra o joelho, ora, abre a Bíblia, e o Espírito Santo vai te ajudar, porque Ele é o Consolador. Trocamos a Bíblia por tanto livro. Eu amo ler livro, mas meu irmão, a Bíblia é principal. Livro é bom, mas a Bíblia é o alimento sólido, verdadeiro, poderoso. É o próprio Deus se revelando a mim. Nada pode substituir a Bíblia. Terceiro: pregar a Bíblia não é para crente, é para o ímpio. Quem prega para crente é pastor. Não é verdade? Estou mentindo. As pessoas querem pregar na igreja. É bom pregar na igreja. Eu não sei se você vai sentar no meu lugar hoje com essa mensagem. Está todo mundo me olhando, calado. Mas presta atenção: Bíblia é para ímpio. Você vem para cá para aprender ela, para levar para quem não conhece lá fora. E qual? Quer ser cheio da unção de Deus? Toma cuidado com quem tu anda. Eliseu não quis ficar com a escola da palavra, com a escola da adoração, nem com a escola da oração. Ele quis ficar com quem tem unção. Por quê? Presta atenção no que eu vou te ensinar hoje. Eu só posso ter o que a minha autoridade pode me passar. Nada mais, nada menos. A autoridade que é sobre a sua vida, ela te limita a crescer ou não. Depende da autoridade que você tem na sua vida. Então presta atenção. Às vezes você está lá, no seu trabalho, tem aquele teu chefe. Se aquele cara com cabeça dura, que só gosta de puxa-saco, e você é um cara que não gosta de puxa-saco, você está perdido com ele. Você vai ficar de lado lá dentro, até Jesus fazer o milagre. Amém? Ele limita. Agora, é justo isso? Responde aí, crente. É justo ou não? Então vamos lá.
tropeçar, desistir ou vencer? Como vencer? Joelho no chão. E o Senhor muda a história. O Senhor tira líder, tira pastor, tira quem for, gerente, patrão, dono, Ele muda, desde que alguém tenha fé e haja de acordo com Ele, Ele tem poder para mudar qualquer circunstância na minha e na tua vida. Então você tem que ter isso na sua mente. Cuidado com quem você anda, porque com quem você anda limita o seu crescimento ou te fará crescer mais. Tem pessoas que querem que você cresça, e tem pessoas que querem que você recue. Eliseu não parou com os profetas de Betel, não deu ouvidos aos profetas de Jericó e não ficou com os profetas de Jordão. Ele escolheu Elias, andou com Elias e ficou no chamado de Elias até chegar a hora dele. Tem crente, meu irmão, que ele quer liderar, ele quer crescer, ele quer avançar, mas ele não sabe galgar as etapas, ele não sabe esperar o tempo dele, ele quer ir por atalhos. Todo mundo que eu conheço que foi por atalhos quebrou a cara, porque atalho no mundo chega mais rápido, no reino de Deus não chega. No reino de Deus não tem atalho. Ou você segue o caminho que Deus tem para você, ou você não vai. Amém? Está entendendo? Amém. Eliseu agora, profeta, escute-me. Escute-me. Não quero começar de cima. Eu não sei para quem é. Voltei na fala, né? Não quero começar de cima. Não tenha pressa. Mas pastor, não tenha pressa. Deus não tem pressa. Ele é o dono do tempo. Em vez de ter pressa, tem obediência. Porque é Ele quem usa. É Ele quem levanta. Ele levanta reis e tira reis. Ele levanta pastores e tira pastores. Amém? Não tenha pressa. Não tenha pressa. Tem gente que já quer ser melhor que o seu mestre. Essa geração é uma geração que está se perdendo autoridade, geração que não reconhece pastor, geração que vazia de unção, vazia de graça, vazia da presença do Senhor, mas tem que aprender algumas coisas. Versículo 9: havendo-lhe passado, perdoe-me. É isso mesmo. Havendo-lhes passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E Eliseu disse: peço-me que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Eliseu sabe o que ele quer. Eliseu sabe o que ele quer. O que acontece? Elias vai, ele fica com a capa, ele vai voltando pela escola, a qual ele vai passando, e ele chega na escola, a água daquela cidade é amarga, aquela água é amarga, e Eliseu agora ele é o líder deles, e Eliseu fala: me dá um prato novo, me traz sal. E ele põe sal naquele prato novo, presta atenção, igreja, e ele põe sal naquele prato novo, ele joga naquelas águas, e aquelas águas que eram amargas, elas ficam doces, elas ficam potáveis, elas ficam boas para beber. Presta atenção, aqui está a solução para um problema de uma geração que se perdeu diante de um Deus poderoso. Essa geração precisa aprender que ser sal, sal da terra é o que vai fazer a diferença, porque há muita água amarga por aí, mas só o sal pode consertar ela. Pastor, mas como sal? A água é amarga, joga sal. Ei, ato profético de Deus, nos obediência. Está entendendo ou não? E nessa noite eu quero dizer uma coisa para você. Tem muita água amarga nesse lugar, mas o Senhor vai tornar doce em nome de Jesus. O Senhor vai tornar doce esse teu coração que entrou amargo aqui nesta noite. O Senhor vai restaurar essas fontes de água na tua vida. E Eliseu, então, ele vai lá, e ele está agora assumindo o seu propósito. Ele está cuidando das ovelhas que Deus deu. Ele está entendendo, ele está voltando o caminho. E aí, irmãos, ele vai passando, ele vai em rumo a outra escola. Vem 50 pessoas, começam a tirar sarro dele, falar: é careca, o careca,
tenha vergonha não, faz parte. Eliseu, se eu sou homem de Deus, vai morrer. De repente, ó, sai um animal lá do meio do mato, 43, 42, sei lá, morto. Deus deixa viver alguns, para quê? Para testemunhar que agora Eliseu é a autoridade de Israel. Presta atenção, estão tirando sarro, zombando de você? Não está no script aqui, né, irmãos? Está escrito aqui não. O Senhor vai preparar uma grande vitória. Para muitos que estão aqui dentro, se sentem humilhados, zombados, se sentem inferiorizados. Presta bem atenção, irmão. A palavra do Senhor é bem clara. Crede nos meus profetas e prosperareis. Presta atenção. O Senhor vai te dar uma solução poderosa. O Senhor vai te honrar no meio dessa humilhação. O Senhor vai preparar uma mesa. Aliás, Ele já está preparando uma mesa diante dos teus adversários. E aqueles que te zombavam, que te humilhavam, eles vão ter que engolir. Saber que o Senhor é Deus na sua vida. Pode levantar a mão e fechar e receber, porque o Senhor vai dar vitória para você. Versículo 23 do capítulo 2, para você entender. Eu estou falando aqui, não estou lendo, aí muitas pessoas depois não sabem da história. 23, então subiu dali Betel, indo ele pelo caminho, os rapazinhos saíram da cidade, zombavam dele e diziam: sobe calvo. Virando-se para trás, vimos e amaldiçoou o nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque, despedaçaram 42, não é 3 não, 42 deles. Olha aí, homem de Deus. Sabe, meu irmão, tem muita gente na igreja que não cresce, porque vive zombando dos outros. Tem muito profeta zombador dentro da igreja. Tem muito profeta que vive de brincadeira, brinca com tudo, não leva nada a sério. Meu irmão, tem hora para tudo. Tem hora para brincar, tem hora para sorrir, tem hora para chorar. Mas presta atenção, as coisas de Deus não é brincadeira. As coisas de Deus é séria. Precisamos aprender a levar as coisas de Deus com seriedade. Porque, meu irmão, presta bem atenção. Às vezes, meu irmão, a gente fala, a gente é considerado duro, careta, chato, mas não é. Meu irmão, às vezes eu cresci e minha mãe está ali. Muitas vezes fui lá na igreja, lá ou outro lugar, em outra igreja, quando eu não era convertido. E, meu irmão, eu tinha que acender vela, tinha que fazer um monte de coisa. Eu tinha que dobrar o joelho, subir de joelho na escada, fazer um monte de sacrifício, um monte de coisa. E eu lá eu fazia, e eu honrava direitinho e tinha medo. Agora me converto ao Senhor, o Deus verdadeiro, poderoso, que salva, que liberta. Vou levar tudo na brincadeira? Tem muita gente na igreja que a vida não vai para frente, porque ele só vive brincando. As coisas de Deus não é brincadeira não. As coisas de Deus tem coisa que é santa, sagrada, não se brinca. Tem gente que faz piadinha com as coisas de Deus. Agora, meu irmão, tem uns crentes no YouTube aí, tudo brincadeira. Piada de crente, piada de pastor, piada não sei o que, meu irmão, cuidado. Algumas coisas eu não dou risada não, porque é coisa séria. Mexer com a autoridade de Deus é mexer com o próprio Deus. Quando se levantaram contra Moisés, Deus tomou as dores de Moisés. Eu não quero me levantar contra ninguém não, irmão. Cuidado, tem coisas que é séria e só trazem problema para a nossa vida. Aí fala, por que a minha vida não vai para frente? Eu estou na igreja há 20 anos, meu irmão, porque você é um zombador, e profeta zombador morre no meio do caminho, sem alcançar a promessa de Deus. Olha só como o negócio mudou. Vai para cada lado, né? Eu não tem nem começo, nem meio, nem fim, é uma bagunça santa e gospel. Mas que você entende, você entende. Tenho certeza que você está entendendo. Amém? Amém? E aí as pessoas ficam dentro da igreja perguntando: quando será a minha vez? Quando será que Deus vai me usar como um profeta? Quando eu vou liderar? Quando eu vou fazer, meu irmão? Quando você aprender a andar conforme Deus quer que você ande, o Senhor vai se carregar e te levantar de uma maneira poderosa na terra. Amém?
Presta atenção. Eu era o último a ser escolhido pelo meu pastor para ir para o morro, abrir a igreja no morro. Desci o morro, levava um monte de jovens comigo, tá aí o Vladimir que ia também. Íamos lá para a igreja, andava, pegava ônibus. Pastor, precisamos abrir uma igreja no morro, precisamos abrir uma igreja no morro. Ele mandou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas o Leandro, não, o Leandro não serve. O Leandro não está pronto. Eu não ficava chateado. E 5 anos sentado dentro da igreja. Fazia uma coisa, não pode. Se incomodava com um monte de coisa que eu fazia. Eu ficava sentado. Mas quando eu saía para casa, eu ia falando do amor de Deus para todo mundo. Eu pregava na praça, na casa de recuperação, no hospital, na rua, no presídio, onde me chamava eu ia. E quando o Senhor me viu fazendo aquilo para Ele com amor, sem reclamar e murmurar, Ele criou uma situação onde meu pastor me chamou na sala dele e falou: Leandro, não tem jeito, tem que ser você. Eu falei: pastor, desde o primeiro dia eu disse para o Senhor que Deus me falou. Deus falou para mim: vou te colocar na frente de uma igreja. Eu falei para ele, mas ele não acreditou. Mas era normal, até eu não acreditaria também naquela época. Mas quando Deus fala, Deus cumpre. Em qual escola você está hoje? Em que parte dessa mensagem se encontra você? Preso em Betel, preso em Jericó, ou você está preso no Jordão? Em que parte dessa mensagem hoje você se encontra como um profeta de Deus? Em que parte do chamado você não entendeu que o Senhor tem para a tua vida? Que muito mais do que ser um líder de um departamento, Deus te quer como líder de pessoas. Muito mais do que liderar um cargo, Deus quer você liderando vidas para o reino do Deus, o Todo-Poderoso, para a glória, para o céu. De que eu não preciso de um título para fazer a obra, de que eu não preciso de um nome para fazer a obra, eu só preciso de um coração disposto a obedecer a voz dele, porque a voz dele ecoa até hoje, dizendo: a quem eu enviarei, a quem há de ir por nós. A ponto de 3 exércitos se perder no caminho e irem bater na tua porta para falar assim: há alguém aqui nesta igreja que é um homem, uma mulher de Deus, a qual possamos pedir uma direção de Deus? Será que se o ímpio bater na tua porta pedindo direção, você tem direção de Deus para dar para ele? As pessoas estão por aí andando para um lado para o outro, elas estão procurando alguma coisa que satisfaça elas, elas jogam na lota, jogam no bingo, jogam não sei onde, querendo ganhar dinheiro, elas vão lá, tomam uma benzinha ali, um passe ali, uma oração lá, uma reza aqui, e elas estão perdidas, cada hora procurando uma solução, algo que traga paz ao coração delas. E você, profeta de Deus, presta atenção, olha para mim. Você, pastor, está apontando para mim com todo o prazer do mundo. Você, profeta de Deus, está fazendo o quê? Deixa eu apontar para a câmera. Você também. Você também. O que você está fazendo? Porque dentro da nossa casa estamos pregando. Vamos para a reunião de família? Deus me viu como um profeta naquele lugar, mas nós não nos olhamos assim. Nós vamos lá, ficamos sem graça. Se eu falar, vou ser o chato da família. Então eu vou lá, tomo um golinho de cerveja para me turmar, dou uma pagodada para alegrar. Se tiver que falar mal de alguém, eu falo para me turmar, e está tudo bem. E aonde foi parar o profeta? Deus te vê como profeta. E Ele te deu várias palavras para você pregar. E o que você está fazendo? Preso em Jericó,
ou está no Jordão, ou está em Betel. Eliseu passou pelos três, porque precisamos passar pelos três, mas Eliseu não estava preso aos três. Eliseu sabia onde tinha que ir, sabia o que tinha que fazer, e ele fez. Por quê? Porque ele teve uma liderança na vida dele. Você está entendendo a palavra de hoje, igreja? Vamos ficar de pé. Aprender a Bíblia, amados, é bom. Presta atenção. Algumas pessoas acham que eu sou contra a faculdade. Eu não sou contra a faculdade. Está filmando ainda? Legal. Não sou contra a faculdade. Muitas pessoas pensam que eu sou contra. O pastor não gosta de faculdade. Não, irmãos, não sou contra, não. Eu sou contra as pessoas que vão para a faculdade e acham que, por ter um canudo, elas são melhores que os outros. Sou contra as pessoas que acham que muito estudar fará dela melhor do que os outros. Isso não faz ninguém melhor. Porque presta atenção, isso faz a pessoa pior. Quanto mais você souber e menos você viver, mais problema você tem. Porque eu serei julgado pelo que eu conheço da Bíblia, não pelo que eu não conheço. Então eu não quero nunca ser um doutor da lei. Vocês estão me entendendo? Então, irmãos, eu sei muitos versículos de cabeça, mas muitos deles você deve estar. Eu não preciso saber o endereço, eu preciso saber a palavra. Porque o endereço foi o homem que colocou, a palavra é de Deus. Capítulo 1, versículo 30, capítulo 38, versículo 49, eu não sei. Eu não estou preso a isso. O que eu sei eu aplico na minha vida, e isso se torna em poder de Deus, porque a palavra de Deus só é poder quando é aplicada na nossa vida, quando ela é só lida, não é nada mais do que um livro. Por isso que a letra mata, o Espírito vivifica, porque o Espírito me faz viver a palavra, não só ler a palavra. Então, meu irmão, presta atenção, profetas de Deus. Muito mais do que ficar decorando o versículo, aplica o que você sabe, aplica o que você aprendeu hoje aqui. Então essa palavra se tornará poder na sua vida. Mas quando você ouve a palavra e fala, nesse texto que o pastor está lendo, eu conheço, eu juntaria com esse versículo, então você se perde, porque é o teu raciocínio. Eu não tenho raciocínio nas minhas mensagens. Ela vai para um lado, vem para o outro, vai para o outro, porque ela alcança o jovem, ela alcança o velho, ela alcança o adulto, ela alcança todo mundo, porque é o que Deus quer falar. Eu não estou preso a omelete, porque eu não gosto de fazer omelete. Por isso fala que eu não gosto de faculdade, eu não posso brincar. Não, meu irmão, eu não sou contra a omelete, cara. Cada um aplica como gosta. Isso não serve para mim. O que serve para mim é aquilo que Deus fala. Eu quero viver o que Deus fala. Eu quero pôr em prática o que Deus fala. E sabe, meu irmão, eu estou incomodado. Preciso sair de Betel. Eu preciso sair, meu amado, de Jericó, do Jordão. Eu preciso vir aqui no dia de culto, mas nos dias que não tem culto, eu preciso fazer a diferença. Jesus está voltando. E a igreja, ela está incomodada. O que você pode fazer que você não faz? Vocês têm ideias aí, olha, maravilhosas que eu nunca terei. Nunca terei. Fui visitar meu irmão. Segunda-feira, meu irmão me deu uma ideia. Eu estou 25 anos na igreja. Eu nunca pensei daquele jeito. Uma ideia. Vocês são cheios disso. Há muita sabedoria nesse lugar. Há muita sabedoria nesse lugar. Há muitas técnicas nesse lugar. Vocês sabem fazer coisas que eu não sei. Vocês poderiam usar isso para ganhar vidas e não usam. Vocês poderiam usar o que vocês sabem para avançar no reino e vocês não usam. O que você pode fazer que você não está fazendo? Cada um aqui tem uma sabedoria diferente do outro. Cada um aqui conhece coisas que eu não conheço, que podem fazer coisas grandiosas para o reino.
Mas sabe o que estão fazendo? Estão enterrando os talentos. O profeta passou por todos eles, não deixou de amá-los, de cuidá-los, mas ele fez a diferença. Fez a diferença, e muita diferença. Eu quero fazer a diferença. E você? Feche os teus olhos. Senhor, nessa escola de profetas que nós estamos, nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz. A Tua voz que é poderosa e forte, o suficiente para nos tirar da nossa caverna, o suficiente para nos tirar dessa zona de conforto, o suficiente para nos tirar desse momento que estamos passando. Poderemos fazer tanto e fazemos tão pouco. Cada um aqui sabe que pode fazer mais, mas estamos presos nas nossas guerras, que não são tuas. Senhor, muitos estão presos, enrolados dentro de sua própria casa. Senhor, não conseguem vencer as próprias guerras internas, o que dirá das guerras externas. Mas que nessa noite, Senhor, o Teu Espírito Santo venha jorrar água viva nesse lugar, tirando as águas amargas do coração. Lava, Senhor, lava os corações aqui nessa noite. Tira as águas amargas dessa vida, tira as águas amargas desse casamento, dessa família, deste lar, desta igreja. Arranca, Senhor, todas as águas amargas desse lugar. Lava, Senhor, para que venhamos nos tornar sal desta terra. Espírito Santo, limpa esse coração agora, restaura este coração agora, de uma maneira poderosa, gloriosa, soberana. Lava esse coração, e todas as águas amargas sejam arrancadas dessa vida, porque águas amargas, Senhor, a terra é infértil, ela é improdutiva, porque a terra precisa de água para cultivar, para brotar, para florescer. Senhor, e a terra é o coração, esse coração não floresce, esse coração é infeliz, porque a água que tem fluído é água amarga. Mas nessa noite, Senhor, restaura a água, águas vivas, Senhor, jorrando no interior da Tua igreja, de cada coração, de cada ventre, começa a jorrar, Senhor, águas vivas nesse lugar, em o nome de Jesus, águas